a liberação, né, do envolvimento das tocas como garantia, entre outras coisas. Não foi da melhor maneira, o Cruzeiro não foi vendido da melhor maneira, o Cruzeiro não foi vendido pelo melhor preço, mas todo o buraco que colocaram o Cruzeiro transformaram a situação nessa correria que acabou sendo. Não foi da melhor maneira a reunião ontem, porque até o pedido de suspensão da reunião, eu não sei se foi porque 2 conselheiros não concordavam, né, e poderiam ir lá dizer não, ou se foi até pela coação que estavam sofrendo da torcida, porque vários foram ameaçados, e isso está errado. A torcida tem um papel fundamental e ela tem que ser ouvida sim, mas quando passa para violência, para ameaça, perde a razão completamente. Então, para mim, o melhor caminho é o Ronaldo. Mas da forma com que tudo se sucedeu desde a venda, não foi a melhor. Não foi o melhor negócio para o Cruzeiro. Você sabe que eu ouvi de uma pessoa ligada ao desembargador que derrubou a liminar que estava suspendendo a reunião, um argumento muito interessante. Porque quem pedia, né, os 2 desembargadores que pediam o adiamento, a suspensão, o cancelamento da votação, alegavam que não tinham tido tempo de ver os detalhes do contrato. E realmente não tiveram. Não, porque o contrato não existe ainda. Ele vai ser montado agora, depois, né, que tem a garantia. Então, o que o desembargador que derrubou a liminar pensou? É muito mais fácil você cancelar o resultado da Assembleia do que cancelar a própria Assembleia. Já tá todo mundo lá, tá todo mundo pronto para votar, então vota. Depois, se esses desembargadores ou outros conselheiros do Cruzeiro assim entenderem, entram na justiça e aí a justiça julga o mérito se aquela Assembleia tem ou não validade. Mas aí então você está trazendo uma coisa muito importante. Eles podem melar então? Claro que podem, isso é justiça, ué. Qualquer conselheiro do Cruzeiro pode entrar na justiça. Então o cruzeirense que estava tendo um dia de paz hoje, você já acabou com ele? Eu imagino que isso não vai acontecer. Eu imagino que pelo que aconteceu ontem, foi tudo muito alinhado entre o Conselho, Ronaldo e a sua equipe. Mas judicializar, meu amigo, você está no Brasil, isso aí é toda hora, o tempo todo. Mas eu imagino que não vai acontecer. Só que o desembargador que deu essa liminar pensou nisso. Falou, é muito melhor agora ter a Assembleia, tá todo mundo lá, tá tudo pronto, vamos fazer. E depois, se for o caso, repito, se for o caso, eventualmente você discute o mérito. Mas tá tudo muito alinhado para que haja. O Cruzeiro tem um departamento jurídico fantástico, né? Dr. Flávio Bozon, toda a equipe muito preparada para fazer essa argumentação como foi feita, e muito rápido, né? Tiveram que montar uma peça ali para apresentar pro desembargador de plantão para que aquilo fosse liberado e permitida a votação. Então, eu acho o argumento válido. E aqui, Léo, a gente tem que respeitar. O torcedor fica bravo, mas você tem que respeitar o contraponto, quem pensa diferente de você. Se esses desembargadores ou tem conselheiros no Cruzeiro que, como você bem explicou, entendem que o contrato não é tão bom como deveria ser, tem direito a voto. Vai lá, quem votou ontem, votou não. A justiça é para isso. Só que eu acho que, aí a informação, tá tudo muito alinhado, ficou tudo muito acordado com as principais lideranças do Conselho de que agora o Ronaldo toca o futebol do clube. Bom, Nação Celeste, vocês ouviram aí o Léo Figueiredo, o Thiago Reis, 2 jornalistas da Itatiaia ou Itatifrangas, chamem como vocês quiserem. E também comentem aqui embaixo o que vocês acharam desta fala dos 2. Se vocês acham que eles estão corretos ou não. Vou dar a minha opinião, a opinião do Gilmar aqui. Não sou o dono da verdade, mas vou dar a minha opinião. E se você aí, por acaso, também enxergar dessa forma, comenta. Se não, também comenta aí com muito respeito. Vou pegar 5 pontos das falas aí dos 2. Primeiramente, abre aspas, não foi vendido da melhor maneira. Eu vou comentar aqui esses 5 pontos, se você bem rápido para o vídeo não ficar longo. Quando o Léo Figueiredo fala que não foi vendido da melhor maneira, dá a entender que ele quer mencionar que o Cruzeiro, pelo menos na minha visão, tá, nação, eu teria que perguntar para ele poder se explicar para a gente ter a certeza, mas eu analisando o que ele comentou, dá a entender que ele menciona que a questão do valor da proposta, a rapidez como aconteceu tudo, não foi ali, digamos, o melhor para o Cruzeiro. E aí não tem como discordar dele, minha opinião. A questão do valor, eu já disse aqui, vou repetir,
O Cruzeiro foi vendido por um valor baixo? Claro que foi. Mas o Cruzeiro tinha como barganhar no mercado? O Cruzeiro tinha como esperar uma proposta melhor? Não tinha. Parece que o pessoal vive no mundo da lua, velho. Eu não consigo entender como os caras não conseguem analisar o contexto. Mano, tem que ter o porém, velho. Tem que ter o porém. Foi uma proposta com valor baixo. O Cruzeiro é gigante. O valor deveria ter sido muito maior, mas não tinha tempo. Mas precisava ter sido feito dessa forma, correndo. Contra tudo e contra todos dentro do próprio Cruzeiro, como foi. Não tinha como ser diferente, Léo. Segundo ponto que ele comenta, não foi da melhor maneira a reunião. E aí ele contextualiza essa questão de pressão para cima dos conselheiros, essa pressão da torcida para cima da rapaziada na chegada ali do Parque Esportivo. Sabe, o clima que se levou, ele achou meio hostil. Hostil, Léo Figueiredo, é o que aconteceu com o Cruzeiro para ele ter chegado onde ele chegou. Não ter levado da melhor maneira a instituição foi justamente o caminho que os conselheiros escolheram. Do deliberativo, do fiscal, de todos os âmbitos. O Cruzeiro chegou na situação que chegou graças muito por aqueles que deveriam estar nos representando. E não representaram coisa nenhuma. Então o que foi feito na segunda-feira, à noite, tarde e noite, no Parque Esportivo do Barro Preto, foi na medida. Foi na medida. Precisava ter sido feito daquela forma. E se teve conselheiro que não foi, aí simplesmente é porque de alguma forma estava querendo atrapalhar, né, a vida útil do Cruzeiro e se sentiu ali no perigo de estar presente. Aí a gente não pode fazer nada. Terceira fala, não foi o melhor negócio para o Cruzeiro, eu já comentei aqui na primeira fala, né? A questão envolvendo os valores, mas tem que se analisar o contexto, não dá para sermos ignorantes nesse aspecto. Se esperava, vamos lá, nação, para ser bem direto, se a gente tivesse esperado ali mais um mês para ter feito essa negociação com o Ronaldo, eu não sei como é que estaria o Cruzeiro no início de janeiro, porque a gente fez ali em meados do meio, né, de dezembro essa transação, o anúncio da intenção de venda, né, do Cruzeiro para o Ronaldo, no caso ele adquirindo 90% da SAF. Então se a gente tivesse esperado ali um mês, vamos dizer assim, meados de janeiro, cara, o Cruzeiro fatalmente chegaria ali de uma maneira bem nebulosa, tá? E não conseguindo andar com as próprias pernas, devendo salários, 13º, férias, sem plantel, sem comissão técnica, fatalmente. A gente estaria realmente numa situação caótica. Então, assim, só por aí já complementa aquilo que eu disse na minha primeira fala, na primeira aspas aí dos jornalistas. Agora, a quarta, não tiveram tempo de ver o contrato. Foi o que alguns conselheiros justificaram e ele afirmou que não tiveram tempo. Primeiro que nem contrato tem. E aí já vem a ignorância do jornalista e daqueles que deveriam estar cientes, com os conselheiros. Segundo que sim, teve tempo. Teve uma reunião na quinta-feira passada para os caras tirarem as dúvidas que quisessem. Foi o quê? Sei lá, foi 1/10 dos conselheiros naquela reunião. Então dá para se notar que muitos ali, né, não foram, mas quiseram votar contra. E aí, se não foram para poder entender, estavam contra ao modus operandi, basicamente estavam contra o próprio clube. Ponto. Concordam? E o último ponto, respeitar quem pensa diferente do torcedor. Beleza, a gente realmente vive em um mundo democrático, a gente tem que respeitar toda a maneira de enxergar as coisas, né? Só que é o seguinte, no caso quem falou isso aí foi até o próprio Thiago Reis, com o ok do Léo Figueiredo, né? Os dois aí nesse trecho. Só que assim, vou dar minha opinião a respeito disso. Nesse caso envolvendo o Cruzeiro, pensar diferente de aprovar as alterações exigidas pelo Ronaldo era basicamente pensar contra a própria instituição. Vamos lá, vocês conseguem vislumbrar um Cruzeiro sem o grupo Ronaldo à frente da instituição? Como o Cruzeiro será que estaria?
Como é que ficaria os transfer bans? Como é que ficaria os salários? Como é que ficaria a montagem do elenco, da comissão técnica? Como é que estaria essa gestão para uma Série B? O Cruzeiro tentou levar de uma maneira, digamos, mais amadora o futebol em 2020 e em 2021, com alguém que, nesse aspecto, pouco conhece e se mostrou muito incompetente, que é o Sérgio Santos Rodrigues. Vamos separar aqui as coisas. Ele mostrou muita competência em tudo que envolveu a SAF. Mas cá entre nós, no futebol do Cruzeiro, pouco conhecimento e também pouca cancha para escolher os melhores, para estar ali por ele. Fato é que com isso, perdemos 2 anos na Série B e agora estamos indo para um terceiro. Sexta-feira inicia mais uma trajetória. Então assim, respeitar quem pensa diferente do torcedor, justamente aquele que só quer o bem do clube. Eu acho que basicamente Thiago Reis e Léo Figueiredo, o cara que pensa diferente do que ocorreu na última segunda-feira, no caso aí, ontem à noite, é basicamente pensar contra o Cruzeiro Esporte Clube. Essa é a minha visão, nação, essa é a minha opinião. O que vocês acham dessa fala dos dois jornalistas da Itatiaia e Itatifranga, chamem como você quiser, e o que vocês acham aqui da minha opinião a respeito disso? Deixa aí nos comentários. Não importa mais também o que se pensa aí a mídia, né, que durante esses últimos meses jogaram muito contra o Cruzeiro, o Ronaldo, a venda, os modos operantes, porque agora a gente já tá trilhando com essa finalidade já aprovada. Então, pouco importa, mas comenta. É legal o seu comentário, a sua visão sobre esse assunto. Chegou até aqui, deixa o like, até a próxima. Fui e tchau!